Ricardo Santos tem interesse em saber por que ainda pagamos preços exorbitantes, apesar de todas as reservas presentes e futuras de petróleo de nosso país. Ricardo Santos, as nossas reservas, elas acumulam hidrocarbonetos, elas acumulam petróleo, líquidos de gás natural e gás natural. Então, uma coisa são as nossas acumulações, e você colocou muito bem quando você falou de reservas. Nós deveremos produzi-las. E para produzir, nós falamos em coisa de 5, 6, 7, 8 anos. Num futuro, a depender do sucesso exploratório que nós venhamos ter, o quanto grande serão essas acumulações, porque nós estamos apenas no princípio das atividades nas bacias que acumulam hidrocarbonetos que nós localizamos como na camada do pré-sal. Nós não sabemos o quanto, sabemos que o potencial é alto, mas quanto teremos de reservas, nós não limitamos isso ainda, porque muito dessas áreas, dessas bacias, elas ainda estão de posses da União, elas não foram ainda licitadas pela Agência Nacional de Petróleo, mas no futuro deveremos ter muito mais incorporação de reservas e no futuro uma produção muito maior. O fato é que hoje nós produzimos 2 milhões de barris de petróleo dia, trabalhamos para que no ano de 2020 estejamos produzindo em torno de 4,5, 4,6 milhões de barris de petróleo e líquidos de gás natural. Se considerarmos o gás também, esse volume pode chegar em torno de 6 milhões de barris de petróleo de óleo equivalente. O fato é que nós temos que produzir essas reservas. São muitos investimentos, pesadíssimos investimentos na área de exploração e produção. Nós temos feito um investimento muito grande no refino, em torno de 40 bilhões de dólares no período do plano 2011-2015. E não podemos falar de que nessas reservas nós tenhamos combustíveis, né? Nós precisamos refinar para produzir os combustíveis, o diesel, o GLP, o QAV, a gasolina. E se focarmos na gasolina, nós podemos dizer que nós temos preço da gasolina na porta da refinaria um pouco mais do que R$1 por litro. E essa gasolina chega nos postos em torno de 2,8, 9 reais, 3 reais por litro é o preço de combustível na porta, no posto, né? No posto que nós vamos para comprar essa gasolina. Entre R$1 e os 3 reais, falando em números redondos, na porta da refinaria e os 3 reais no posto, existe uma série de outras parcelas, como por exemplo o ICMS, o PIS/COFINS, a CID. Só aí nós estamos falando mais de 35% de impostos. Na nossa gasolina nós temos hoje 20% de etanol, e aí isso aí gira em torno de 20% do preço total da gasolina. Nós temos o etanol. Nós temos também a margem da distribuição, né? A BR Distribuidora, as outras bandeiras, elas têm todo um custo para buscar essa gasolina na porta da refinaria e levar até os postos. Aí estão as distribuidoras, elas têm uma margem. Depois você tem a margem do próprio revendedor. Ou seja, para o produtor de petróleo, para a Petrobras, para outros produtores de petróleo no país, nós temos então uma gasolina que sai para nós, custa na refinaria um pouquinho mais de R$1 por litro. Esses R$2 que tornam a nossa gasolina em preços mais altos, segundo a sua avaliação, ela não advém necessariamente dos valores postos apenas pelo produtor de petróleo. Existe toda uma cadeia de valor e existem impostos que são relevantes na formação do preço da gasolina no posto revendedor para o consumidor. Como a Petrobras pretende equacionar a necessidade crescente de investir em refino com o volume gigantesco de investimentos necessários à exploração do pré-sal? Essa é a pergunta do leitor Rômulo. Pois é, Rômulo, a Petrobras ela é uma empresa integrada e fazemos questão de continuar sendo para que a gente possa acumular, né, os bons resultados dos diversos elos de valor desta cadeia.
e eu, na pergunta anterior, respondi exatamente sobre isso, que existe uma grande distância entre a reserva, né, a descoberta, a incorporação da reserva e a gasolina que é vendida no posto. Você tem diversos elos dessa cadeia, e a Petrobras procura agregar, absorver o máximo das oportunidades que existem entre passar de um elo da cadeia para o outro elo da cadeia. E também, não só acumular, né, tomar posse, trazer para dentro da companhia todas essas oportunidades, como também minimizar os riscos que existem entre os diversos segmentos dessa cadeia. Então, quando nós temos as descobertas, que nós confirmamos essas reservas de petróleo, que nós incorporamos essas reservas de petróleo no nosso portfólio, nós consideramos também a volatilidade entre a produção e a exportação. Nós estaremos exportando nos anos, em torno do ano de 2020, algo que pode chegar a 2 milhões de barris de petróleo dia, quase aquilo que nós produzimos hoje. Praticamente o mesmo valor do que produzimos hoje. E queremos diminuir a nossa exposição ao preço de petróleo internacional. Então, faz-se necessário que nós tenhamos mais refinarias aqui no Brasil. Então, nós sairemos de uma capacidade de processamento em torno de 1,95 milhões de barris de petróleo dia, de refino hoje no Brasil, para algo em torno de 3,1, 3,2 milhões de barris de capacidade de refino no país. Mesmo assim, estaremos exportando petróleo. Se eu exporto menos, refino mais, eu diminuo essa exposição na exportação. Você pode imaginar um país que, se não fizesse mais refino, nós estaríamos importando no ano de 2020, a julgar pelo crescimento da economia, em torno de 35%, 40% da nossa demanda por derivados. Se não tivéssemos a refinaria, se não investirmos na refinaria, nós estaremos expostos aos preços internacionais de derivados de petróleo. Então nós teríamos que importar os derivados, trazer os derivados para cá a preço de paridade internacional quase que diária. Então seria muito ruim para a Petrobras essa exposição aos preços internacionais de derivados e também, certamente, ruim para o desenvolvimento da economia do Brasil. Como disse também, numa dessas perguntas que me foram feitas, é muito interessante que a gente amenize, suavize a exposição na exportação do preço de petróleo a nível internacional. O preço de petróleo que está sendo pago lá é muito interessante para nós agregarmos valor e nos incorporar no nosso resultado esse ganho na cadeia e, ao mesmo tempo, minimizar a importação de derivados aqui para o Brasil. Então, tudo isso é como se fossem várias engrenagens que elas funcionam todas no conjunto. A produção, a prospecção, a exploração, a produção, o refino e a comercialização de derivados no Brasil. Por isso é que nós somos tão atenciosos, tão dedicados a colocar os nossos recursos para investimento, não só numa cesta, não só na produção do petróleo, na sua utilização no Brasil e na sua exportação, mas também olhar as possibilidades que existem na ampliação do nosso parque de refino. Nós procuramos administrar bastante bem o investimento da nossa capacidade financeira nos diversos elos de valor desta cadeia da indústria de petróleo e gás. Rogério Silva pergunta: como a senhora planeja continuar a política de conteúdo local, mesmo com os projetos atuais em atraso? Bom, eu queria esclarecer que projetos atuais de quais segmentos? Eu digo que no que se refere à exploração e produção, onde nós temos obrigações junto à Agência Nacional de Petróleo em cumprir conteúdo local, os projetos não estão em atraso por conta do conteúdo local. Um exemplo que eu coloco é com relação às sondas de perfuração. Nós teremos até o final desse ano de 2012 40 sondas de perfuração. Somente esse ano 12 sondas estarão chegando até o final do ano. O ano passado chegaram em torno de 14 sondas. Todas essas sondas foram feitas no exterior. O conteúdo local é zero dessas sondas. E todas elas atrasaram.
Uma atrasou um mês, outra atrasou 2, 3, 4 meses. Algumas não atrasou, mas se somamos todas essas sondas, o atraso do somatório de todos os atrasos é maior do que 30 meses, em torno de 35 meses. Então, nós não podemos dizer que os atrasos de projetos no Brasil são por conta de conteúdo local. Essas sondas foram todas feitas fora e elas atrasaram. Aqui no Brasil, nós temos uma sistemática muito firme de acompanhamento dos projetos para que eles não atrasem. E cada vez mais nós temos atrasado menos. E esses atrasos, eles não podem ser de forma alguma relacionados à indústria de bens e serviços no Brasil. Existe uma demanda muito grande por mão de obra, e nós não estamos falando que seja mão de obra na Petrobras apenas, mas na indústria de forma geral. E essa mão de obra escassa, muitas vezes, provocam atrasos que são consideráveis atrasos previstos dentro daquilo que a gente já prevê que possa acontecer no nosso portfólio, que hoje vem sendo construído aí em vários estados no Brasil, em diversos municípios. Então, a política de conteúdo local, ela não traz por si atrasos na conclusão dos nossos projetos. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar seguindo a orientação do governo brasileiro, porque ele tem como um dos seus grandes vetores de desenvolvimento do país exatamente o crescimento da participação da indústria de bens e serviços em diversos segmentos da economia, como, por exemplo, a nossa economia do petróleo e gás. A Petrobras tem sim uma política comercial, e essa política comercial passa por manter em bases competitivas e sustentáveis a ampliação da participação da indústria de bens e serviços nos nossos projetos. Nós já passamos da fase de dizer que não é possível fazer no Brasil. Nós começamos esse projeto de uma forma intensa em 2003, já estamos em 2012, já caminhando para o 2013, são 10 anos de desenvolvimento e de demonstração da força, da capacidade da indústria nacional de nos atender em determinados níveis. Não achar que a gente vai chegar a 100% de conteúdo local, porque isso seria um absurdo. Para nós e para o governo brasileiro também, esse trabalho de desenvolvimento da indústria ele tem que se dar em bases competitivas e sustentáveis. Eu posso dizer que a indústria nacional está dando conta, sim, do trabalho que ela tem por fazer nos próximos anos e que a Petrobras vem usufruindo de ter a sua engenharia desenvolvida no Brasil. O relacionamento com as empresas é muito mais próximo, é muito mais próspero. Nós temos um trabalho muito forte com as indústrias fornecedoras de equipamentos no Brasil. É muito mais simples você ter uma empresa vindo de São Paulo, vindo do Rio Grande do Sul, vindo de Duque de Caxias para nos atender numa plataforma nossa na Bacia de Campos, para fazer uma manutenção num gerador, por exemplo, num painel elétrico, do que esperar que essa indústria venha do Japão, que venha dos Estados Unidos, que venha da Noruega, seja lá de onde for, para nos atender aqui. É um trabalho que leva tempo, que é preciso ser feito com muita dedicação, com muita disciplina, muito bem planejado. Mas a indústria nacional no Brasil está dando conta, sim, de fazer o bom trabalho que nós planejamos há 10 anos atrás.